Irmãos, quero saudá-los na graça e a paz do nosso Senhor e expressar a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus por estar aqui com os irmãos. Quero convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 131. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem com atenção, que encontra-se registrado na Palavra do Senhor. E assim nos diz o texto, Salmo de número 131, intitulado Calma em Deus. E diz o texto: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos com o coração cheio de alegria e gratidão por dispormos da bênção maior que o homem pode receber, que é a salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, e Te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor não só nos concede o privilégio da salvação, a bênção imerecida, o favor imerecido do Senhor, de termos a certeza, a convicção de estarmos eternamente seguros em Ti, mas também, ó Pai, pelo fato de sabermos que em nossa caminhada, em nossos dias aqui, nós somos acompanhados a cada passo, a cada instante, a cada segundo da nossa existência pelo Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua graça salvadora é a mesma que nos assiste no nosso dia a dia, nos garantindo uma caminhada permeada não apenas pelo Teu olhar, mas pelos Teus ensinamentos, pelas Tuas instruções, que trazem vigor à nossa vida espiritual. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo imenso privilégio de termos a Tua palavra, que acabou de ser lida e será agora exposta, explanada aos nossos corações. Que o Senhor, por Sua misericórdia e graça, nos conceda a correta e devida compreensão da mesma, para que, ó Pai, saiamos daqui com os corações alegres, conduzindo conosco, ó Pai, a Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos conduza mediante Tua santa vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos tempos extremamente desafiadores no que diz respeito à nossa vida cristã. Continuamente nós somos assediados em nossa fé. Nascemos e crescemos num contexto no qual as pessoas são treinadas, são incentivadas, instruídas para se autoafirmarem, para se autoestabelecerem e para se estabelecerem sobre outras pessoas, sobre os demais, desde pequenos. Na verdade, ainda bebês, nós já somos envolvidos pelo interesse, pelas palavras dos nossos pais nessa disputa, quando os pais querem sempre mostrar que os seus filhos, eles são mais importantes, eles são mais espertos, eles são mais desenvolvidos do que outros filhos. Os filhos aprendem isso muito bem, e não demoram muito, logo nas primeiras palavras, nas primeiras possibilidades de demonstrar quem são seus pais, eles irão repetir isso e irão anunciar para todos que os seus pais são os melhores, são os mais espertos, mais inteligentes, os mais fortes, são os melhores pais, muito mais do que os pais dos seus amiguinhos, daqueles com quem ele convive. Um dos sonhos mais comuns, buscado pela humanidade, é uma vida tranquila. O que as pessoas muito buscam é tranquilidade para a sua vida. Quem sabe aquela tão sonhada casa na praia, aquela tão sonhada casa no campo, sossego, descanso, tranquilidade. E então as pessoas passam a buscar aquelas coisas que possam trazer essa tranquilidade, este sossego, esta paz. E talvez olhem desse modo para alguns bens materiais, aquilo que ele possa ter como posse, para que ele respalde, para que lhe garanta essa tranquilidade, esse sossego, essa paz.
A ideia transmitida é: o quanto mais eu tiver, e aquilo que eu tiver a depender do valor que isso compor, isso me trará um certo conforto. Esse conforto me trará a paz que eu busco, me proporcionará uma vida um tanto tranquila, contribuirá de alguma forma, ou até mesmo resultará na paz que eu tenho interesse. Uma outra situação que vamos encontrar, que permeia, que envolve a alma humana, é a que define o tempo como a razão ou o fator para a cura das tristezas, dos problemas, das angústias que enfrentamos na vida. Mas, experimentalmente, o que nós iremos constatar é que o tempo não promove a paz, que o tempo não promove o consolo, ainda que com o passar do tempo, por outros fatores, nós podemos alcançar esta paz, esse consolo que buscamos, principalmente diante das aflições da nossa vida. Então, irmãos, se não são os bens materiais, se não é o tempo, o que nos traz a paz? Qual é o fator, o que pode nos fazer, o que pode nos tornar capaz, o que pode nos fortalecer, nos tornando hábeis para superar as ranhuras produzidas em nossa alma, pelos conflitos, pelas dificuldades enfrentadas, pelos problemas, pela aflição, que é capaz de roubar a nossa paz, de furtar a nossa tranquilidade, de nos afastar de uma vida de sossego. E então a indagação que vai perdurar em nosso coração é: o que nos trará a paz? Porque o que eu quero é a paz, o que eu quero é o descanso, é o conforto. O que me conduzirá a esta paz? Quando olhamos para este salmo, nós encontraremos aí uma importante receita para a paz. Este salmo, registrado pelo grande salmista, o rei Davi, vai fazer parte de um grupo de outros salmos que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que são chamados os saltérios, ou os salmos de peregrinação, aqueles que eram utilizados, como também comumente chamados salmos de romagem, utilizados pelos peregrinos, quando da caminhada, quando da subida deles em direção a Jerusalém. O objetivo era, enquanto estes caminhavam, enquanto estes peregrinavam para Jerusalém, que eles fossem estimulados, que eles fossem animados, que as promessas do Senhor, que todo o cuidado exercido por Deus sobre aqueles que lhe pertencem, fosse avivado na memória, na mente, no coração deles, para que eles não desvanecessem, para que eles não desanimassem no decorrer daquela caminhada que durava dias, que desafiava-os diante do calor, tornando-os sedentos, famintos, afadigados. E quando eles recitavam, e um detalhe muito interessante, irmãos, como o povo de Deus naquela época tinha a palavra de Deus gravada em suas mentes. Hoje nós temos um valiosíssimo recurso, que é ter a palavra de Deus em nossa vida, o que não havia naquele momento. A palavra de Deus em nossas mãos, nós podemos tomá-la, podemos lê-la, mas nós não fazemos. Talvez aquilo que é um grande benefício se torne em um malefício, por sabermos que temos ali a nossa Bíblia, e agora não mais de uma forma impressa, também nos recursos eletrônicos. Muito mais do que a Bíblia, que antes tínhamos que andar com ela na mão, era até o distintivo do crente. Quando alguém via alguma pessoa andando com a Bíblia na mão, dizia: ali vai um crente. Hoje as nossas Bíblias parecem caminhar escondidas em nosso bolso, em nosso aparelho de comunicação. Então as Bíblias eletrônicas, nada contra necessariamente isso, há até um aspecto favorável. Então reduz-se aí o uso de celulose, derrubada de árvores, até um aspecto ecológico. Mas indiscutivelmente, irmãos, que não se pode negar, é que perdeu-se um pouco daquela identificação, simples, mas muito eficiente, quando alguém nos via com a Bíblia na mão e tinha uma concreta certeza de que ali é um crente, e no dia do Senhor ele está indo à casa do Senhor.
Ainda que disponhamos desses recursos eletrônicos, eu confesso que ainda não me acostumei, não me apeguei totalmente a eles. Eu ainda prefiro a velha Bíblia impressa, de capa preta ou escura, que identifica. Não que seja isso que nos torne crentes, mas ainda mantenha apegado. O povo de Deus não tinha esse artifício, não tinha nem sequer material impresso. Eles eram ensinados desde a mais tenra infância pelos rabinos, e eles conheciam, eles gravavam em seus corações a palavra do Senhor, e então era exatamente nesse momento que se mostrava mais útil aquela compreensão, aquele conhecimento da palavra de Deus. Eles não desanimavam na caminhada, porque tinham a palavra de Deus guardada em seus corações. Eles gravaram a palavra do Senhor para não desanimarem, também para não pecarem contra o Senhor. O salmista vai se expressar claramente informando isso lá no Salmo 119. A tua palavra guarda em meu coração para não pecar contra ti. Então, era amplamente usada desse modo a palavra do Senhor, e especialmente estes salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134, na recitação, na lembrança das promessas do Senhor, ocasião em que eles se dirigiam a Jerusalém para ali prestar culto, sacrifício ao Senhor. Salmo 131 é um salmo pequeno, não é o menor deles, sabemos que o menor salmo é o 117, mas é um pequeno salmo. E a respeito deste salmo, Spurgeon disse e se referiu como sendo, embora um salmo fácil de se ler por conta da sua pequena quantidade de palavras, no entanto, um salmo difícil de se aprender, difícil de ser vivido, porque ele lida com um dos temas mais desafiadores da vida cristã, um assunto extremamente desejado, muito celebrado pelos cristãos que o desejam viver, mas um tema muito difícil, talvez o mais difícil deles, de ser vivenciado, de ser experimentado, de ser vivido, que é a humildade. Irmãos, como nós somos desafiados em nosso coração, por conta desta realidade, por conta desta verdade, que é a necessidade de sermos humildes diante do Senhor. Este salmo é tremendamente importante em nossa vida, extremamente valioso, porque em nossa caminhada em direção a Jerusalém celestial, nós nos depararemos com muitas tentações, com conflitos, com dores provenientes dos dilemas enfrentados. E então é de palavras como estas que aqui estão registradas nesse salmo, é de salmos como estes que nós necessitamos, que nós precisamos. Porque na verdade, irmãos, quando nós nos esquecemos, quando nós negligenciamos, quando deixamos de lado a palavra de Deus, quando a palavra deixa de residir em nossos corações, em nossa vida, é aí que nós enfraquecemos, é mediante a fraqueza que nós caímos, e é resultante dessa situação que se instala um quadro de falta de paz. E é exatamente essa a proposta aqui apontada e colocada pelo salmista. A paz que nós tanto ansiamos, a paz que nós desejamos, que na verdade nós necessitamos. Onde encontrá-la? De onde ela provém? Qual a sua fonte? Qual a sua origem? Como ela se processa em nossas vidas? Nós aprendemos, irmãos, então, que há uma profunda relação entre a humildade e a paz. Se este salmo que nos fala a respeito da paz que nós podemos desfrutar relaciona profundamente a verdade da humildade, então aí nós encontraremos a proximidade, a intimidade, na verdade, que existe entre a humildade e a paz. Como vivenciar esta realidade uma realidade nos leva a outra. Buscamos a paz, devemos ter humildade, esta paz que ansiamos por alcançar. Esta humildade é a verdadeira grandeza da vida cristã. De um modo geral, o que o Salmo nos ensina é que nós devemos negar-nos a nós mesmos e aprendermos a depender inteiramente do Senhor. Quando olhamos para as palavras, nós perceberemos aqui
palavras que estão registradas, um salmo produzido por um homem maduro, experimentado na presença do Senhor, mas que se apresenta como uma criança que necessita, que carece, que busca, que procura os braços da mãe, que busca segurança, que busca conforto, que busca consolo nos braços da sua mãe. É valiosíssimo, irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nos incentivando a uma vida de dependência do Senhor, e quando ela nos ensina que em buscarmos o Senhor nós desfrutamos da mais legítima, da mais pura, da profunda paz que nós tanto ansiamos. Então o salmista vai nos conduzir à percepção desta riqueza, nos mostrando primeiramente quais são as coisas que originam, que produzem a falta de paz na alma humana. Abertamente, conscientemente, nós tentamos nos desviar, nos desvencilhar, nos afastar de tudo aquilo que possa nos causar incômodo. Nós não queremos problemas para nós, nós queremos paz, nós queremos viver, não é, de um modo tranquilo, nós queremos ter uma vida amena. Para isso é preciso então que estejamos atentos ao que a palavra do Senhor nos tem ensinado, aquilo que a palavra do Senhor nos desafia a viver. No texto, então, logo no primeiro versículo, nós encontraremos aí o salmista nos falando qual é a origem dos males que afetam a nossa alma, que roubam a nossa paz. Onde se origina a falta de paz vivenciada pelo homem? E então ele vai nos dizer logo no princípio: Senhor, não é soberbo o meu coração. As circunstâncias que vão fazer parte da nossa vida, que vão nos conduzir a um contexto de falta de paz e tranquilidade, começam pela soberba da vida. Há aqui um diálogo do salmista com Deus. Ele busca o Senhor, ele fala sobre as suas dificuldades. Esse Deus a quem o salmista busca é o Deus do pacto. E então nós encontramos aqui um diálogo pactual. E de cara já aprendemos que o problema que tem se desenvolvido em nossa vida é que nós temos perdido de vista a importância, o valor e a necessidade desse contínuo diálogo com Deus. O quanto nós carecemos, irmãos, manter a nossa vida em dia com relação à nossa comunhão com o Senhor, como nós somos necessitados deste respirar da nossa alma em direção ao Senhor, de um modo tal que nós não devemos e não podemos deixar de lado o diálogo com o Senhor. O salmista se dirige então ao Deus do pacto, aquele com quem ele tem um relacionamento que parte do próprio Deus, o Deus que evidencia, que faz, que determina uma aliança com o homem, o Deus que se relaciona com o homem, o Deus que fala, que se revela e fala ao homem, o Deus que também é ouvido pelo homem, o Deus que ensina e determina que o homem deve buscá-lo, que o homem deve recorrer a Ele em toda e qualquer situação da sua vida. Está implícito aqui o fato de que o Deus do pacto, o Deus do salmista, o nosso Deus, não é um Deus ausente, não é um Deus distante, não é um Deus separado. Javé, o Deus do pacto, é aquele a quem o homem deve buscar, é aquele nome através do qual Deus se revela, através do qual Deus revela o seu amor, o seu cuidado, a sua proximidade com o homem, aquele que revela ao seu povo a existência de um pacto, de uma aliança, e o homem desfruta desse amor pactual de Deus. Essa é a realidade, irmãos, que recai sobre nós. Nós temos esse Deus próximo a nós, esse Deus de aliança, esse Deus de pacto, esse Deus que se relaciona, que se comunica conosco. Nós também devemos nos comunicar e devemos nos relacionar com o Senhor, nosso Deus. E então, diante dessa realidade, o salmista começa se expressando dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não trago soberba diante do Senhor. É interessante, irmãos, o salmista falar desse modo, porque quando ele diz isso, ele não vai expressar
nenhum cultivo de exaltação à sua alma, porque ele não está fazendo isso diante dos homens, porém, mas apenas diante de Deus, diferente daquele fariseu que ora, dizendo em pé nos bancos das praças: Senhor, te dou graças porque não sou igual àquele, e que falava para os homens ouvirem. Davi não fala aqui para ser ouvido pelos homens, ele fala da sinceridade do seu coração, ele está falando ao Deus que ele tem convicção e certeza que conhece todas as coisas, conhece o seu coração, conhece cada passo da sua vida. E então ele está dizendo: Senhor, tu conheces o meu coração, Senhor, diante de ti não há como ocultar, nem mesmo aquilo que está no mais profundo, nas entranhas do meu ser. Tudo isso é vasculhado, é conhecido pelo Senhor. Eu não tenho o que esconder do Senhor, não tenho como me esconder do Senhor. E então é diante desse Deus que o salmista tem convicção que conhece todas as coisas, que ele diz: não é soberbo o meu coração. Não é um caso aqui de falsa piedade. Quando muitas vezes nós oramos, nós falamos diante das pessoas, e haverá sempre aquele ânimo, aquele ímpeto em nosso coração para expor o quão espiritual nós somos. Muitas vezes, palavras que apontam, que são conduzidas por um ar de piedade, estão carregadas de soberba. Uma falsa humildade vai se desenvolvendo muitas vezes em nossa fala, em nossa atitude, e isso é proveniente daquilo que está em nosso ser, em nosso coração, em nosso pensamento. O salmista diz então: Senhor, não é soberbo o meu coração. O salmista sabe que não é merecedor daquilo que tem recebido do Senhor, portanto ele não está aqui fazendo uma barganha com Deus, ele não pensa em usar palavras que simulem uma espiritualidade que não exista, para que ele possa alcançar a bênção, o cuidado, a paz, aquilo que ele anseia da parte do Senhor. Ele sabe que não há nenhum impeditivo, nenhum impedimento, nenhuma barreira para que o Senhor conheça o íntimo e a sinceridade do seu coração. E então ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Ele entende que não é aquilo que provém dele que dará sustentação à sua alma, à sua vida. Ele sabe que não é as coisas que ele faça que possam ser aprovadas pelos homens que irá aprová-lo, recomendá-lo diante do Senhor. E nós temos muito disso, irmãos, quando entendemos e quando defendemos e até argumentamos diante do Senhor. Isso não o fazemos em palavras, o nosso coração expressa isso. Por acharmos que somos frequentes na igreja, que ajudamos financeiramente, que contribuímos além do nosso dízimo com ofertas e ajudamos pessoas, e então nós fazemos aquilo que é devido. O Senhor deve olhar para isso. Lá no íntimo do nosso coração, uma expectativa que o Senhor olhe para essas coisas. O Senhor se compadece de mim, do meu sofrimento. Às vezes no íntimo nós estamos dizendo: Senhor, lembra que eu sou frequente lá na igreja. Lembra, Pai, como eu ajudo as pessoas. Não há o que ocultar diante do Senhor. Tentar, por meio deste discurso, conduzir, expressar uma tentativa de conduzir a trajetória, aquilo que nós iremos receber, é algo pecaminoso e procede do nosso coração corrompido, irmãos. Como nós devemos ter então alta conta o nome do Senhor, a santidade e a grandeza do seu nome. Como é maravilhoso quando nós aprendemos a respeito da lei moral. Por exemplo, quando nós olhamos para o terceiro mandamento, e que diz lá que nós não devemos tomar em vão o nome, o santo nome de Deus. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. E quando nós aprendemos e nos deparamos com o fato de que não é simplesmente mencionar impropriamente o nome de Deus, mas também não mencionarmos sequer o seu nome, nem os seus atributos, nem as suas decisões, nem as suas ordenanças. E muitas vezes nós ouvimos o homem se referindo a Deus como um Deus de amor, o que verdadeiramente Ele é.
mas apresentando de uma forma que ele seja somente amor, excluindo a sua justiça. E nós aprendemos que até mesmo falar desse modo a respeito de Deus, dizer que Deus é somente amor, é pecaminoso. Quebramos o terceiro mandamento ao fazer isso. Não que ele não seja um Deus de amor, mas que ele é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. E muitas vezes o homem evoca essa realidade do Senhor, dizendo que ele é um Deus de amor, para isentar-se da punição, da consequência dos seus pecados. Talvez seria uma ideia, se eu disser que ele é um Deus de amor, ele vai gostar muito de me ouvir dizendo isso, e talvez ele não me condene ao inferno por conta disso. E na verdade eu não acredito que ele me condene ao inferno, se ele é amor. Ao falar desse modo, o homem exclui a justiça de Deus, algo que não se pode excluir, algo que é implícito ao seu ser. Se Deus nos salva por amor, ele comete meramente, puramente, unicamente por amor, ele comete uma injustiça, porque se Deus pode nos salvar sem ser por usar a sua justiça, usando apenas o seu amor, porque ele permite que o seu filho morra na cruz, sofra, padeça, ao ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus nos salva, sim, por amor, por graça, mas por justiça. O preço do nosso pecado é pago, não é simplesmente anulado, não evapora, não deixa de existir. A condenação do nosso pecado, ela é transferida para a pessoa do Senhor Jesus. Isso é justiça de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Deus é justo e Ele não deixa de punir o nosso pecado. No entanto, Ele não pune em nós, Ele pune em Cristo, que se põe em nosso lugar para receber a punição. Logo, por esta justiça, por esse juízo de Deus, ao usar essa justiça, nós recebemos a salvação. E o homem ousa dizer: Deus é amor, Ele não vai me condenar. Deus condena porque Ele usa da sua justiça. E irmãos, aspectos como esse procedem de um coração enganado por causa do pecado. O salmista, reconhecendo tudo isso, ele diz: Senhor, Tu conheces o meu íntimo, eu não estou agindo, eu não estou falando aqui com soberba. Ele, portanto, não vai evocar aquilo que ele faça ou aquilo que ele tenha feito, aquilo que ele fala, para dizer: olha aqui a produção da minha alma. Ele simplesmente rasga o seu coração diante do Senhor e diz: Senhor, Tu conheces o meu íntimo. Nós não podemos, irmãos, ter uma vida onde a teoria, aquilo que nós cremos, se diferencie da prática de vida que nós temos. Devemos sempre nos submeter à lei, à vontade, ao ensino do Senhor. Mas o salmista também vai expressar aqui um outro elemento que é capaz de tirar a paz do homem. Além de falar a respeito da inexistência de soberba em seu coração, ele também vai dizer: nem é altivo o meu olhar. Eu não olho com altivez. E essa altivez é também uma consequência da soberba, a ideia de que o outro é inferior a si mesmo. A ideia de que o homem, porventura, possa estar acima do bem e do mal. Aquele sentimento, o olhar altivo que leva o homem a desprezar o sofrimento do outro, a dor que o outro enfrenta. O salmista diz: Senhor, não procedo, não me apresento diante de Ti com esse olhar altivo. Ele se equipara então a todas as criaturas do Senhor, a todos aqueles que estão diante de Deus e que dependem de Deus. E uma outra inquietação aqui vai ser exposta por atingir a alma do salmista, e que por sinal é muito comum em nossos dias. Ele vai dizer ainda nesse versículo 1: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não estou aqui me apresentando diante de Ti, ó Pai, com ambição em meu coração. Não estou buscando status. Não quero ser caracterizado como alguém que está debaixo da bênção do Senhor, que é extremamente abençoado. Irmãos, quando a nossa alma se torna soberba, orgulhosa, quando nós somos tomados por ambição, é exatamente aí que vai residir a inquietação da alma. É exatamente nestas coisas, por estas coisas que vem a falta de paz, o desconforto.
É exatamente pela presença desta soberba, desse orgulho, desta ambição, que nós nos tornamos descompensados, nos sentimos desprezados pelo Senhor, achamos que não recebemos aquilo que merecemos, e portanto a nossa alma se embrenha, se mete, se enfia num lamaçal de tristeza, nós perdemos a nossa paz. A inquietação toma conta do nosso coração, nada nos satisfaz, nem igreja, nem evangelho, nem matrimônio, nem mesmo Cristo, nada irá nos satisfazer. Nós não experimentaremos paz em qualquer circunstância, e é exatamente esta a condição daqueles que são tomados pela soberba, pelo orgulho, pela ambição. Eis o motivo da falta de paz no coração humano. E se há algo que o salmista buscava e necessitava, como sendo paz diante do Senhor, ele entende agora que não pode deixar de buscar o Senhor, não pode deixar de recorrer a Ele, relatando aquilo que existia, ou aquilo que possivelmente existe, mas que ele não abriga, que ele não guarda em seu coração naquele momento. Quando o salmista, irmãos, fala desse modo, nós vamos entender que ele não fala diretamente de si, pois esta ação não reflete necessariamente o sentimento e a atitude do homem. Não há homem diante de Deus que não se apresente tomado, atingido, pelo menos salpicado pelas manchas do pecado. Na verdade, nós nos apresentamos por completo contaminados diante do Senhor. Se não fosse a graça do Senhor, pelo sangue de Cristo que nos limpa, que nos renova, que nos lava, nós não teríamos nada que pudéssemos apresentar diante do Senhor. O que Davi tem, na verdade, na prática, nós olhamos para a sua vida, o que nós encontraremos é sim uma vida marcada com fortes traços de soberba, de orgulho, de ambição. Vamos nos lembrar daquele momento em que Davi abriga em seu coração o interesse em construir a casa de Deus, em construir o templo. O Senhor diz: Davi, você não vai construir. Você tem derramado muito sangue. Quem irá construir será o teu filho. E há uma menção a Salomão de que ele teria paz no reinado de Salomão. Ele já teria conquistado tudo aquilo que estava para ser conquistado. Seria o apogeu, seria o auge de Israel. E então as coisas seriam pacificadas, haveria muito mais paz. Davi, para chegar onde estava, precisou derramar muito sangue, e então o Senhor o proíbe de construir a sua casa, construir o templo. E este é exatamente o argumento utilizado por Deus, apresentado para Davi. Mas Davi tinha esse interesse naquele momento, mas fato é que andava junto, mesmo com esse sentimento de devoção ao Senhor, mesmo tendo sido ele conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas tinha sim, como não poderia deixar de ser, fortes traços de soberba, de orgulho, de ambição em sua vida. Aqui é que nós encontramos no Salmo o viés, o caminho, o relato, a identificação messiânica do Salmo. Quando se aponta para Cristo Jesus, de um certo modo Davi não está falando de si mesmo daquele modo, mas ele está se referindo, por exemplo, àquilo que foi dito pelo apóstolo Paulo, quando lá em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, diz, se referindo a Cristo Jesus, ele não subsistindo em forma de Deus, se esvaziou, assumindo forma de servo. Jesus, de fato, é o detentor desta postura, no qual não há qualquer soberba, no qual não há qualquer ambição, no qual não há qualquer altivez em seu olhar. O Salmo fala exatamente daquele que não experimentou o pecado, daquele que não experimentou soberba, nem orgulho, nem ambição, aquele por meio do qual e por meio da sua obra nós alcançamos a liberdade espiritual. Aquele que por meio da sua vida e do seu sacrifício nos conquista aquilo que nós tanto ansiamos, exatamente aquilo que o salmista requer, busca, que é a falta de paz. Quem é aquele que pode suprir isso?
Cristo Jesus. Ele, somente Ele, é aquele que não experimentou o pecado. Ele, somente Ele, por sua obra, por sua vida, nos conquista esta paz, livra a nossa alma de tristeza. E isso ocorre exatamente quando Ele é o nosso Senhor, quando Ele é de fato o nosso Salvador. Mas uma outra realidade, irmãos, que nós vamos aprender aqui desse texto. Se aprendemos inicialmente qual é a origem, qual é a fonte da falta de paz, e identificamos como sendo o orgulho, a soberba, a altivez, a ambição, agora nós vamos nos deparar com outra realidade. Uma realidade do sossego da alma. Observe como se expressa o salmista quando ele diz, depois terminado o versículo 1 e inicia o versículo 2, ele diz: pelo contrário. Vejam, irmãos, que agora há uma inversão de aspectos. Aquilo que era descrito como o que roubava, furtava a paz do homem, agora, pelo contrário, o inverso desta realidade. Do outro lado desta moeda estará o sossego da alma. Aquilo que o salmista tanto ansiava, aquilo que ele queria para si. E então, para expor essa realidade, ele vai usar a figura de uma criança desmamada. E isso nos chama a atenção e é interessante, irmãos, exatamente porque a figura que talvez em nossa mente mais se adequasse a esse quadro fosse a de uma criança sendo amamentada. A criança que é tomada, que é acalentada, que é suprida em suas necessidades. Se Davi tem uma necessidade e ele recorre ao Senhor para ser suprido, como então? Por que motivo ele usa a figura de uma criança desmamada? Nós encontramos, irmãos, o entendimento, a resposta a essas indagações quando nós nos perguntamos também o que leva uma criança desmamada a procurar os braços de sua mãe, pois é isso que o texto nos diz. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. O que leva uma criança, depois de amamentada, depois de farta, procurar sua mãe? Talvez a única coisa que ela procurasse seria o leite. Os pais vão lembrar, os que ainda estão com seus filhos bebês, estão vivenciando isso, os filhos que já cresceram. Não, mesmo o seu crescimento não fará os seus pais esquecerem, não é? Principalmente as mães, também os pais, não é? Das noites em claro, das noites mal dormidas, principalmente naqueles momentos iniciais de adaptação, não é? Após o nascimento da criança, a frequência da amamentação e todo aquele processo, não é? Enfrentado, tudo aquilo. E qual é o sinal? É o choro da criança. Se diz que as crianças, não posso, a gente vê, por ainda não ter os filhos, mas isso não nos impede de saber aquilo que tem transitado de informações. Geralmente as crianças choram basicamente por dois motivos, ou por necessitarem de alimento, ou então por necessitarem de serem trocadas as suas fraldas. Aí então elas, tirando isso, se não tiverem acometidas de algum infortúnio, alguma dor, algum infortúnio físico, elas dormem. E então é o momento mais buscado pelos pais. Dormiu. O silêncio se instala em casa e ninguém pode dizer nada. Ninguém pode mover um só objeto. Não se faz nenhum barulho. Deixa ela dormir. Porque é o momento que a gente tem para descansar um pouco, arrumar, fazer alguma coisa. Porque fora isso, a criança não permite, não dá trégua. Ela causará esse infortúnio, esse incômodo. Recorrerá frequentemente aos seus pais. Mas o texto nos fala de uma criança desmamada, de uma criança já farta. E então quando a criança se alimenta, ela dorme. Mas o texto nos mostra uma criança que, embora tendo sido amamentada, e então o texto chamar de uma criança desmamada, Davi dizer como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Nós nos perguntamos o que leva uma criança já alimentada a buscar o aconchego da sua mãe, dos braços de sua mãe, o afeto. Ao contrário daquele infortúnio, da falta de paz, o salmista agora se volta para o acalentar, tão seguro, extremamente seguro, dos braços de uma mãe, que exerce tamanho efeito sobre a vida de uma criança de uma forma tal que ela se aquieta, que ela cessa o seu choro.
Essa semana eu ouvi alguém falar da ajuda, que os pais têm dado. Isso é muito mais patente, muito mais visível hoje do que antigamente, mas os pais sempre têm ajudado na criação dos filhos, mesmo pequenininhos, para dar uma folga à mãe, e o pai vai e leva a criança. E eu ouvi essa semana um pai falar sobre isso. Olha, eu levo a minha garotinha comigo, eu vou fazer uma compra rápida ou buscar alguma coisa, e então eu dou um jeito e levo ela comigo. E então o pai vai agradando, e compra doces, e às vezes até algumas coisas que não se pode dar, não, mas dá para acalentar. E o pai estava dizendo, olha, por mais que a gente agrade, chega um momento que a criança para e nada daquilo supre, ela pergunta, cadê mamãe? Eu quero mamãe. Ela pode estar suprida de tudo, mas há um interesse. Então, isso é da humanidade, é do coração humano, é dos braços das mães. E então o salmista se refere a esta situação como uma criança desmamada, se aquieta, se acalenta nos braços da sua mãe. Como esta criança é a minha alma para comigo. E é interessante, irmãos, nós ouvirmos o salmista falar desse modo. Ao falar assim, ele se mostra disposto a estar plenamente satisfeito com aquilo que o Senhor lhe tem proporcionado. Ele se mostra disposto, inclusive, a se desvencilhar de toda e qualquer ambição em sua alma que possa lhe trazer algum conforto. Percebam, irmãos, que é exatamente aquilo que nós falávamos no início, a busca incessante do homem por coisas que possam lhe proporcionar a paz. O salmista aqui vai contrastar isso, e exatamente por isso ele inicia o segundo versículo dizendo, do contrário deste interesse, desse conceito de que bens, de que tempo irá lhe conceder paz, do contrário, o contrário disto, nós encontramos paz quando nós somos supridos, quando nós estamos tranquilos em Deus. E mais uma vez, irmãos, aqui eu me reporto aos nossos símbolos de fé. A primeira pergunta do nosso catecismo, qual o fim principal do homem? Nós somos ensinados que o fim principal do homem é glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Este contentamento, essa sensação, esse sentimento de sermos supridos, de sermos plenos na presença, na vontade, na graça do Senhor, deve se fazer presente em nossas vidas. E é exatamente isso que Davi está dizendo. Como uma criança que se aquieta, que foi amamentada e se aquieta nos braços da sua mãe, ela não está buscando mais alimento, ela busca a sua mãe pelo afeto, pelo aconchego que ali encontra ao se aquietar, ao se manter em silêncio. Ele expressa exatamente a sua confiança, a sua dependência de Deus. Ao nos aquietarmos diante do Senhor, nós mantemos o silêncio. Assim como a criança que acabou de ser amamentada, que foi saciada, ela está tranquila, ela está silenciosa, ela não está mais aos gritos, clamando por alimento. A pergunta então, irmãos, que nos vem é como nós podemos abandonar aquelas coisas que têm nos levado ao desespero. Fiz calar a minha alma, fiz calar a minha voz diante do Senhor, como criança desmamada, como essa criança é minha alma para contigo. Fiz calar e sossegar a minha alma diante do Senhor. Aqui está, irmãos, o modo, aqui está a forma de encontrarmos a paz. É abandonarmos estas coisas, às quais nós temos sido ensinados, que nos apegando a elas, nós teremos paz. Os nossos conflitos são exatamente resultantes do efeito do pecado em nossas vidas, que nos impulsiona, nos leva a insistirmos em trilhar um caminho que é definido, não pelo Senhor, mas pelos nossos interesses. Insistimos continuamente, sempre somos impulsionados a fazer o nosso querer, a desenvolver a nossa vontade. Esta paz, esse sossego, quando diz o salmista que faz calar e sossegar a sua alma, é o resultado exatamente do diálogo da alma do crente com o Senhor. É o resultado desse convívio, dessa comunhão. É o resultado da lembrança das promessas, da lembrança das verdades de Deus.
E o salmista aqui está dialogando, levando em consideração, quando ele diz: eu fiz sossegar e calar a minha alma diante de ti, como uma criança se sente protegida e abrigada, assim me sinto eu diante de ti, assim é minha alma para comigo mesmo, me sinto satisfeito, plenamente suprido pelo Senhor. Ele desabafa diante de Deus, ele usa a voz da sua alma, ele abafa, ele suspende qualquer requerimento proveniente do soberbo ou do orgulho presente em sua alma. De alguma forma ele abandona todo aquele comportamento que possa lhe levar para longe do Senhor. E, irmãos, aqui nós aprendemos que a melhor maneira de calar a nossa alma é mostrando à nossa alma a verdade de Deus. Do mesmo modo como a criança é aquietada, é suprida nos braços da sua mãe, assim é minha alma para comigo diante de ti. É assim que fiz calar e sossegar. Quão necessitados nós somos, irmãos, de mostrar à nossa alma a palavra do Senhor, as suas promessas, os seus ensinamentos. Por fim, nós temos aí a conclusão do sentimento do salmista ao olharmos para este versículo 3, e veja comigo aí, ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo sempre. Quando nós nos lembramos, irmãos, do sofrimento enfrentado pelo Senhor Jesus no Getsêmani, e naquele momento em que ele diz: Senhor, é chegada a minha hora. E nós aprendemos com isso quanto devemos estar preparados para o enfrentamento das aflições, dos sofrimentos, dos dilemas dessa vida, e quando momentos em que a nossa alma se inquieta, e nós precisamos, irmãos, verificar quão necessitados nós estamos da palavra do Senhor, do cuidado do Senhor, o quanto nós devemos recorrer ao Senhor, devemos esperar nele. Assim como uma criança é desmamada, assim como ela é afastada depois de ser suprida, e aponta para um afastamento daquelas coisas que nós elegemos, que nós guardamos, que nós temos como suprimento para nós, e nós entendemos o como nós devemos ser desmamados destas coisas, o como nós devemos ser desmamados das coisas deste mundo. Uma vez que é citada a criança, a amamentação, uma mãe, nós sabemos as consequências, toda a inquietação que se instala, o processo de desmame de uma criança. O estresse produz estresse na mãe, produz estresse não só na criança, na mãe também. Causa inquietação, talvez algumas outras noites sem dormir, que um quadro que já tinha sido estabilizado. E exatamente num contexto como esse, que aí o salmista vai dizer, finalizando esse salmo: espera, ó Israel, no Senhor. Irmãos, o quanto nós ansiamos, o quanto nós precisamos desse cuidado, dessa voz do Senhor em nossas vidas, para que seja aquietado, para que seja silenciado a inquietação da nossa alma, a soberba do nosso coração, a altivez do nosso olhar. Tudo isso, quando é abafado, nos conduz, nos eleva ao Senhor, e é por isso que o salmista diz: espera no Senhor. Agora nós temos a lição da paciência. Esse esperar é desafiador, irmãos. Ter paciência e esperança. Esperar é um desmamar diário. É cada dia nós nos desvencilharmos daquelas coisas que nós estamos acostumados, que a nossa alma muitas vezes se agrada, mas que não são provenientes do Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, é termos paciência nesta espera, é sermos de fato desmamados das coisas desse mundo com as quais nós nos acostumamos, com as quais nós nos aproximamos e formulamos um crescimento. Agora, depois de negar a soberba, de negar a ambição, de fazer calar a sua voz, de sossegar diante do Senhor, o salmista pode comunicar, o salmista pode relatar essa experiência maravilhosa de comunhão com o Senhor. E agora ele pode dizer: espera no Senhor,
depois de vencidas aquelas etapas, espera no Senhor. O salmista diz que essa espera no Senhor deve ser uma característica do povo de Deus. Literalmente o texto vai apontar para a realidade, o fato de que o povo de Deus deve ter isso em sua vida, esperar no Senhor, confiar no Senhor, jamais esperar do mundo, jamais se satisfazer com as coisas que estão no mundo. Como disse o Senhor Jesus, ainda que estejamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós esperamos no Senhor, no Deus da aliança, aquele que realiza a nossa salvação, aquele que nos conduz em confiança e em firmeza até o fim. Espera neste Deus, espera no Senhor. Vivenciar esta realidade, irmãos, nos conduz a uma vida de estímulo em direção à verdade. Quantas pessoas, inclusive cristãos, têm andado tristes, desanimados, desapontados com as suas igrejas, estudando a possibilidade de mudar a igreja, essa igreja já não me traz nenhuma graça. Talvez um dos textos que mais circularam, talvez alguns irmãos aqui possam ter visto, um comentário, um texto produzido aí por um pastor presbiteriano, foi pastor aqui na primeira igreja presbiteriana do Recife, o reverendo Jader Borges, e falando sobre aquele pastor tão famoso aí, ouvido e assistido, o Cláudio Duarte. E ao mesmo tempo ele dizia, fazendo uma crítica, ao mesmo tempo em que há muita graça em suas palavras, não há graça nenhuma em suas palavras. Enquanto há muita graça, muito riso, não há a graça de Deus. Há muita graça, há muitas coisas engraçadas, mas há pouca expressão da graça de Deus, de Cristo Jesus, em suas palavras. E uma análise que se fazia, e esse texto circulou em muitas redes sociais aí esta semana, pelo menos eu vi algumas vezes em alguns grupos. Então, irmãos, nós ficamos a pensar o que tem nos estimulado nessa vida. Até que ponto nós temos sido supridos pela graça do Senhor? Até que ponto nós fazemos sossegar a nossa alma, nós silenciamos a nossa voz? Até que ponto nós somos atingidos e alimentados, abrigados, aquietados nos braços do Senhor, ao ponto de estarmos fortes e firmes, estimulados para renegar a soberba, para deixar de lado a ambição, para dizermos ao Senhor: Senhor, não é altivo o meu olhar, eu não sou superior a ninguém, o que deve prevalecer em minha vida é a humildade. O que o salmista experimentou foi esta humildade. E então aqui mais uma vez ele se volta para aquele que experimentou todo o sofrimento, aquele que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, e exatamente ele que disse aos seus discípulos que deveriam esperar. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 29, o Senhor Jesus fala a respeito da sua ida, do seu retorno, e ele disse: de agora em diante, depois de participar da ceia, instituir a ceia, de agora em diante não beberei deste cálice, até aquele dia em que hei de beber de novo. Portanto, a palavra de ordem do Senhor Jesus era: esperem. Quando nós iniciamos a leitura do livro de Atos, nós ouviremos explicitamente essas palavras do Senhor Jesus: esperai, aguardem, vocês serão acompanhados pelo Consolador. Nós temos as promessas do próprio Senhor Jesus, quando disse: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Nesse texto, o salmista nos fala do Senhor Jesus, nos leva à conclusão de que a razão da nossa paz é Cristo Jesus. Não é o resultado nem mesmo da nossa possível ou defendida habilidade espiritual, de que eu conseguirei me controlar ao ponto de ser humilde, eu não serei soberbo, eu irei exercer controle, eu porei guardas aos meus olhos, para que não tenha um olhar altivo, eu não terei ambições em meu coração, ainda que o homem pense que pode exercer o controle sobre isso. Não é isso que vai lhe conduzir à paz, somente Cristo Jesus.
E então esta é a mensagem central do texto, é a pessoa de Cristo. Aqueles que caminhavam para Jerusalém deveriam guardar em seus corações a esperança de que haveria um dia de que a adoração seria mudada. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, nós encontraremos o diálogo do Senhor Jesus com aquela mulher samaritana, quando ela indaga: Senhor, onde é o lugar exato de se adorar? Vocês dizem que é lá em Jerusalém, os nossos pais nos ensinaram que é em Samaria, o centro da adoração. Mas onde é que é? Qual é o certo dos dois? E Jesus diz: nem lá, nem cá. O Senhor tem constituído o coração do homem, o templo do Espírito Santo, para a adoração ao Senhor. A sua vida é a adoração ao Senhor agora. E então nós vamos sendo ensinados pela palavra do Senhor. Não são aquelas coisas que nós fazemos, que nós produzimos, não são aquelas coisas que nós pensamos que trarão paz à nossa vida, que solucionarão o nosso problema. Somente Cristo Jesus. Irmãos, que esta verdade venha acalentar a nossa alma, que esta verdade nos conduza talvez a um retorno para um compromisso, para um convívio e para um diálogo com o Senhor, que talvez há tempos você não tenha. Talvez a inquietação presente em sua alma seja proveniente do fato de haver você abandonado essa comunhão com o Senhor, e exatamente porque você se encantou com as coisas desse mundo, e como é fácil nós nos encantarmos com elas, e que nós passamos a transferir a solução, a origem da nossa paz para estas coisas, e nós passamos a buscar freneticamente essas realidades, e nós não encontraremos paz nelas, e também nós vamos nos distanciando da paz proveniente da comunhão com o Senhor. Que estas palavras, irmãos, nos produzam, nos impulsionem a um retorno à comunhão com Deus. Talvez há quanto tempo você não tem um momento como este que Davi teve, ao ponto de dizer: Senhor, não tem ninguém aqui me ouvindo, a não ser o Senhor. E Tu sabes, melhor do que qualquer pessoa, nem os meus pais, nem o meu cônjuge, nem os meus filhos, nem os meus amigos mais próximos sabem o que está aqui em meu coração, mas o Senhor sabe. E é exatamente essa realidade que eu estou te colocando. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você vem sofrendo por falta de paz, exatamente por não confiar no Senhor, por não olhar o outro lado de toda essa trajetória que nós temos seguido e temos sofrido por causa disso, e temos perdido o privilégio, deixado de desfrutar desse privilégio maravilhoso que o Senhor nos concede, que é de comungarmos com Ele, de termos comunhão, dialogarmos com o Senhor por meio da oração, ouvirmos a sua doce palavra, fazer sossegar a nossa alma. Nós temos vivido um tempo em que o que mais se desafia as pessoas a buscarem os seus direitos, alce a sua voz, erga o seu clamor, reclame, critique, exija tudo o que você necessitar, de tudo e de todos, até mesmo de Deus. Reivindique, busque, exija. Ao contrário de tudo isso, como diz o Salmo, o salmista diz: fiz sossegar a minha alma, fiz calar a minha voz. O quão necessitados, irmãos, nós estamos e somos. Há quanto tempo você não silencia diante do Senhor, você não cala a sua voz, você só reclama, você só pede, você só se queixa, só se lamuria, você traz uma relação de críticas a tudo aquilo que está errado, a todos aqueles que estão errados, e nada e ninguém presta e estão certos, e nós não fazemos outra coisa senão falar, senão questionar, e quanto necessitado nós estamos de fazer sossegar a nossa alma, calar a nossa voz diante do Senhor e esperar o socorro de Deus. Que o Senhor esteja produzindo por meio da sua palavra, não só o desafio de assim vivermos, mas também a atitude, o comportamento concreto de confiarmos no nosso Deus. Que sintamos, assim como o salmista, esta confiança de estarmos nos braços do Senhor, assim como uma criança que se acalenta nos braços de sua mãe, seja assim também a nossa alma nos braços do nosso Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ao Senhor mais uma vez.
Nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, te louvamos e bendizemos, porque o Senhor nos tem concedido o privilégio de encontrarmos em tua palavra, Senhor, o ensinamento, a instrução, a exata descrição da origem de todo o problema que tem nos afetado, bem como a exata e precisa origem da paz que nós tanto ansiamos. Ó Pai, nos ajuda a descansarmos em teus braços, a esperarmos em todo o tempo no Deus de Israel, no Deus do pacto, no Deus da aliança, em Ti, que és o nosso Deus. Que o Senhor continue a nos abençoar. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.